RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2018. Estamos aí a um passo das eleições, minha gente. Eleições gerais no Brasil, né? Claro, não os municípios, evidentemente, as prefeituras, mas a presidência da República, o Senado, o Congresso, né? A Câmara dos Deputados, né? Temos aí governadores, deputados estaduais, enfim, um momento de grande responsabilidade do eleitor, do povo brasileiro. Todo aquele que tem ainda o seu direito ao voto tem que exercê-lo de maneira absolutamente responsável e consciente. Examine detidamente em quem você vai votar. Não erre, porque aí depende o destino da sua nação, da sua família, dos seus filhos, todos aqueles, né, que lhe acompanham, né, do futuro de todos nós, do futuro desse continente verde e amarelo chamado Brasil. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Copa Libertadores da América. Ontem, na Arena, o Grêmio patrolou o Tucumã, Atlético Tucumã, 4-0, já tinha vencido a partida lá no território argentino por 2-0, então o Grêmio fez uma festa aí, com a equipe jogando muito bem, apesar dos percalços do adversário, que teve seu goleiro expulso, evidentemente pelo direito da regra futebolística, mas enfim, o Grêmio teve uma apresentação de luxo ontem e se prepara agora para enfrentar na Libertadores da América o River Plate, que é um grande adversário, bem diferente desse que o Grêmio enfrentou ontem, sem dúvida nenhuma, um adversário difícil, catimbeiro e argentino também, o que não é fácil. Vamos fazer o nosso futebol hoje um pouco mais rápido aqui. E Jurandir Soares, o que é que me diz rapidamente, sintetizando? O Grêmio teve um jogo que mais ou menos repetiu o que aconteceu lá em Buenos Aires. No caso, lá o sufoco foi maior. O Grêmio saiu num sufoco danado, conseguiu superar e depois passou a administrar o jogo, fez um gol, fez 2 gols e ganhou tranquilamente. Aqui, ontem também, no início, o time veio para cima, que só tinha que fazer, é a única alternativa deles, e chutaram as bolas perigosas, teve uma que passou rente ao poste ali, porém, logo depois daquela ali, aí o Grêmio fez o primeiro gol, aí já mudou de figura. E a partir do segundo gol, que foi logo em seguida, o pênalti, a expulsão do goleiro, aí o adversário se entregou totalmente. Aí o Grêmio passeou em campo, fez 4 gols, podia ter feito mais, não tinha necessidade, porque essas alturas não tem mais escória aí, saldo de gols, coisa parecida. O Grêmio classificadíssimo para enfrentar o poderoso River Plate, que há 31 jogos não perde. Sabe o que é isso? Desde abril o River Plate não perde jogo. Então, está na hora dele perder. Está na hora dele perder, exatamente. Tá. E fazendo uma referência especial ao Luan, que também fez uma apresentação de luxo ontem também, tá? Fala, Antônio Augusto Mário dos Santos. Senhor José Silva, o senhor tocou num nome importante. Quando eu vinha para o Atividade agora, nesse trânsito maravilhoso aqui de Porto Alegre, com poucos buracos, muita sinalização, eu vinha pensando nisso, José Silva. Sabe o que está acontecendo agora lá na Arena? Um grupo de torcedores, quando o Luan toca na bola, começa a vaiá-lo. Começa a tratar mal o jogador, que tem uma folha de serviços prestada ao Grêmio, que é louvável. Jurandir, não adianta comparar o Luan, dizer que ele tem que fazer gol em todas as partidas. Não, mas ontem não, né? Ontem não. Ontem não, mas eu ouvi comentários de que ele foi vaiado ontem. Não. Ontem não. Ontem a torcida aplaudiu ele e na hora dos pênaltis a torcida pediu para que ele batesse, a torcida deu maior apoio para ele. Ontem, e ele fez uma atuação esplendorosa ontem. E o jogador, como a posição que o Luan joga, Zé Silva não pode vaiar o jogador e maltratar um jogador, porque num, 2, 3, 4 jogos ele não marca gol. É que nem tu vilipendiares um deputado federal, um senador, porque ele não apresenta projeto ou não vai na tribuna. Dependendo do parlamentar, Zé Silva, merece ser reconduzido porque fica calado. Mas naquele próprio jogo, que foi o jogo contra o Ceará, a torcida vaiou ele logo de seguida... A torcida não, tem que ser o seguinte, alguns idiotas, mas quando vaiaram, ele sufocou, fazendo um belo gol que deu a vitória para o Grêmio. Isso aí, Zé Silva. Ontem o Grêmio jogou mais, jogou melhor, mereceu ganhar e que venha o River, pode ficar o River para ele. É verdade. Percival Pugino.
Atendendo o teu apelo, eu vou ser extremamente rápido. Não vi, não gostei. Que maravilha. Que não vi o jogo, não gostei do resultado. Não gostou tampouco. Muito bem. Luiz Pereira Lima. Satisfação. Boa noite. Boa noite, satisfação. Faço minhas palavras do Bugido. Boa noite. Eu vou ser muito honesta, como eu costumo ser. Eu não comento coisa do Grêmio. Até porque eu entro em choque anafilático e não me interessa absolutamente nada. Vocês jogaram com um time amador, tu fizesse um lapso psiquiátrico, dizendo que foi em Buenos Aires o jogo. O jogo foi em Tucumã. Ah, sim. Tucumã, o time é um time muito importante, uma cidade importantíssima da Argentina. É o líder do campeonato argentino. Não. Sim. Sim, obra, mas olha a tabela. Olha a tabela. Tucumã. O Tucumã é o líder do campeonato. Eu tenho lástima, chega a ser lá. Eles vieram fazer um turismo em Porto Alegre, os torcedores vibraram, né? Primeira vez que participa. Não. Agora vocês vão pegar um adversário. Agora pegarão um adversário de respeito. Quando veio o Estudiantes, aí já disseram, agora vocês vão pegar o adversário. Estudiantes já foi. Bom, aí o Tucumã. Coitado, o Tucumã estava na Libertadores sem perder em casa. Para quem que ele perdeu? Do Grêmio. Agora esperamos que o River Plate aconteça a mesma coisa. Tá bem, vamos aguardar. É que esse pessoal aí, eles têm a mania de olhar a tabela, eles têm um trauma de 2 anos atrás da tabela, então eles olham ao contrário. Eles não conseguem visualizar líderes por causa da tabela lá do Campeonato Brasileiro, deu a segundona, né? A gente compreende isso, doutor. É uma coisa dolorosa. Muito bem, vamos adiante, ok? Vamos adiante dizendo que nós estamos aonde? Na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Minha gente, nós estamos com 511 mil pontos de net no estado gaúcho. Os principais municípios estão sendo lavados pelas nossas imagens, né? Pelas nossas imagens. É um negócio fantástico. Estamos lá em Pelotas, Cidade Princesa. Estamos em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Uruguaiana, Santa Maria, Santa Cruz do Sul. Tudo isso aí com as nossas imagens, né? São vários, né, múltiplos municípios com as nossas imagens aí, a região metropolitana, a capital dos gaúchos, evidentemente, e mais ainda todas as plataformas digitais que nos levam pelo mundo afora, pelo planeta, ok? Estamos ao vivo 24 horas, www.rdctv.com.br, YouTube, exatamente no RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Então, as plataformas digitais nos levam aos mais variados rincões do planeta, ok? Nós recebemos várias mensagens do Canadá, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, através das plataformas digitais de gaúchos, brasileiros que se comunicam conosco e também outras figuras que mandam mensagens aqui para o nosso programa e para toda a nossa emissora, evidentemente, tem uma grade muito bem elaborada, ok? Muito bem, vamos adiante. Minha gente, nós estamos aí começando absolutamente. Hoje nós temos aí debates, o último debate, né, que não foi ontem em função do jogo do Grêmio, temos hoje debate dos candidatos ao governo do estado. Então, é importante que o pessoal assista, né, para avaliar direitinho quem são os candidatos e em quem você deverá votar, aplicar de maneira consciente o seu voto. Então, eu digo hoje, depois da novela, a famosa novela que não ensina nada de bom para os brasileiros na Globo, mas temos o debate na RBS TV e então é o momento de avaliarem os seus candidatos, ok? Ter a consciência que estarão dando o voto correto no domingo. Mas temos as eleições também para o país, evidentemente, para a presidência, e eu pergunto ao Luiz Pereira Lima como é que se comporta, como é que vê as eleições, os destinos do Brasil nesse primeiro momento. Olha, eu não lembro, e já fui votante de diversas eleições anteriores, de uma eleição tão renhida, sob o ponto de vista de dicotomia. O Brasil passou e passa por um período de 16 anos de um governo que entrou com o voto e o objetivo, parece que o objetivo derradeiro era o rumo venezuelano. E o que está em jogo hoje é que nós brasileiros, nós estamos gritando muito e brigando também muito por política, que a queixa dos adversários do líder na pesquisa dizem que nós estamos fanatizados por política. Mas eu lembro ao telespectador que é melhor a gente brigar hoje por política do que brigar amanhã por comida. E não existe outra saída para os adversários que não seja nos venezuelizar, porque senão vão perder na próxima.
Então tem um grupo de brasileiros que estão se associando à figura de uma pessoa, não à pessoa, mas o que essa figura representa. Isso obviamente tem um componente emocional, que não é paixão pela figura, é medo. Medo do que poderia estar por vir. Como é possível o Brasil ser governado por alguém que está preso? Preso. Como é possível que esse presidiário tenha um acesso com tanta frequência, ao Tribunal Superior, à mais alta corte da nação? Ele acessa a mais alta corte como eu vou no restaurante. Exatamente. Com uma facilidade incrível. Qualquer cidadão, é impossível quase chegar a uma ação no STF. As dele, que clamam inclusive por urgência. Mas urgência de quê? Urgência de quê? Aprendi um termo jurídico muito interessante, que é o paciente. Eu pensei que só na minha área tivessem pacientes. E agora eu aprendi, de tanto ver na televisão, porque o paciente solicitando o habeas corpus, que eu passo, mas que paciente? Mas que paciente? Está sofrendo de quê? Paciente, por quê? Da onde? De modo que pensem os telespectadores o que vão fazer no dia 7. Percival Pugino. Indo na esteira do Luiz Pereira Lima, eu quero registrar uma curiosidade matemática. Nas últimas 48 horas, o candidato que lidera as pesquisas, o Bolsonaro, subiu 4 pontos percentuais. Simultaneamente, o dólar caiu 4% e a Bolsa de Valores subiu 4%. Ou seja, para cada ponto que o Bolsonaro sobe nas pesquisas, a nossa moeda valoriza 1% e as ações das nossas empresas valorizam 1%. Isso está sinalizando apenas que o mercado já escolheu e sabe em quem confiar, e ele está fazendo uma apreciação prévia em relação ao resultado da eleição, e é uma apreciação positiva, é uma informação que nós podemos ter. O mercado tem medo de uma outra alternativa. É o medo de que tu falavas, que faz com que um candidato esteja se destacando. Perfeito. Antônio Augusto. Olha, José Silva, essa questão que o doutor Pereira Lima toca é uma questão gravíssima que diz respeito a esse franco acesso ao Supremo Tribunal Federal. Aquela pessoa que tem aquela reclamatória, que tem aquela questão previdenciária, uma demanda indenizatória, algo realmente importante para a sua vida, que diz respeito à vida e à sobrevivência da sua família, às vezes aguarda uma década para um despacho no Supremo Tribunal Federal. Às vezes, mais de uma década. Processos que têm uma relevância extraordinária de efeitos coletivos, aqueles planos econômicos, aquelas garfiadas que deram no bolso de milhões de brasileiros, ficam estocadas em gabinetes no Supremo Tribunal Federal, 14, 18, 22 anos. E uma criatura que está presa em Curitiba, cumprindo pena na forma da lei, porque, José Silva, vamos ser bem sinceros, a presunção de inocência, dentro do texto constitucional que é redigido em português, em bom vernáculo, não obstrui a prisão na segunda instância. A presunção de inocência vai até a tentativa de empurrar o ius esperneandi até onde quiser. Agora, a prisão em segunda instância, José Silva, aqui no Brasil é baratinha. 16 estados nos Estados Unidos da América determinam o cumprimento da pena em primeiro grau. Cumpriu, condenado em sentença, recolhe, certo? Correto. Aqui é muito açúcar, é muito pudinzinho. É, exatamente. É muito mingauzinho pela beira para não queimar a língua. Língua de quem? De gente boa? Então, José Silva, eu vou dar um dado aqui estarrecedor. Em 36 horas, esse mesmo cidadão, professor Pereira Lima, conseguiu mobilizar 4 decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Uma decisão proferida pelo ministro Lewandowski, cassada pelo ministro Fux, reiterada pelo ministro Lewandowski e, em sede de reclamação, definitivizada pelo ministro Toffoli, que manifestou da seguinte forma: o plenário vai decidir isso.
Então é estarrecedor que uma personalidade do mundo do crime, nós estamos falando de alguém que está recolhido por um crime comum, crime vagabundo, vamos ser bem sinceros, um crime ordinário. Primeiro ex-presidente da história da República que foi condenado por um crime comum. Não é crime de responsabilidade da Lei 1079, não é crime de impeachment, é um crime comum, José Silva. Crime chinelo. Está inelegível, certo? Mobilizou o país e 4 decisões judiciais foram necessárias. Inacreditável. Não faz sentido. E o ministro Lewandowski se indignou contra o ministro Fux. E o ministro Fux, que é ministro também vitalício, disse que o Poder Judiciário, Pugina, tem que atuar de acordo com a sensibilidade dos fatos. E o fato diz respeito ao quê, José Silva? Há uma tentativa de um jornal de colocar um ex-presidente condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia na capa da Folha de São Paulo de sábado. Era esse o objetivo, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal teve altivez por parte do ministro Toffoli. Sim, o ministro Toffoli avocou e disse: só o plenário vai decidir isso. José Silva, é muito grave isso que aconteceu, porque há decisões lá no Supremo Tribunal Federal pendentes de julgamento há mais de 20 anos, José Silva. E o Supremo Tribunal Federal não lida só com isso. E só assim, doutor Pereira Lima, porque o nosso programa é ouvido por muita gente. A questão paciente, uma nomenclatura própria do habeas corpus, porque geralmente o impetrante está preso, o interessado está preso, e o paciente é ele. Então, certo? Só para deixar claro que não tem telespectador nosso aí que... Não, evidentemente, eu apenas coloquei para excitá-los. Mas eu me preocupo com isso, sabe por quê? Porque eu fui ao Zafari hoje, que é o melhor supermercado do mundo, e dentro do Zafari eu fui abordado por um estudante de Direito, que elogiou a nossa bancada aqui, o Luiz Flávio de Oliveira, estudante do 4º semestre da PUC, e disse que assiste o programa e que ouve mais coisas aqui, Pugina, do que na faculdade. Imagina. Impressionado. Imagina. Mas veja, quando se fala em paciente na medicina, nós chamamos de paciente porque é um sujeito passivo e está à disposição do médico. Ele está pacientemente. No caso do ex-presidente, ele estava impaciente. Estava impaciente querendo sair do cárcere. De qualquer maneira, mobilizando uma pleia de advogados, que eu imagino que seja de maneira graciosa, porque aquele número grande de advogados não haveria dinheiro para pagar. Um ex-procurador da República e um ex-ministro do Supremo. Então, aquilo certamente são pessoas que, de maneira espontânea, etc., foram atrás dele. Isso. Mas a minha preocupação maior depois seria, nesta próxima gestão presidencial, que pelo menos 2 dos ministros serão mudados de maneira compulsória. Sendo assim, dependendo do lado, nós teríamos uma Suprema Corte tipo igual à da Venezuela. Mas é só olhar o que aconteceu na Venezuela, na Nicarágua. Se mata, o opositor é morto. Fuzilado. E são admirados. Só um detalhe, nós temos 4 vagas a preencher no próximo quadriênio. São 4? São 4? 4 vagas. Dependendo da composição, um determinado partido terá nomeado todo o plenário do Supremo Tribunal Federal. São 4 vagas. Deus acima de todos, então. O Gina falou da reação do mercado, né? Dólar, né? O nosso real reagindo frente ao dólar norte-americano. Então, muita gente pode perguntar e dizer, né, mas afinal de contas, o que tem a ver, o que eu tenho a ver com o dólar? Não compro dólar, não viajo, né, não tenho interesse. Só que tem uma influência enorme aqui dentro do nosso processo de inflação. Esse é um dos aspectos. Na medida em que o dólar sobe, a inflação aqui também sobe. E o nosso poder aquisitivo baixa. E a importância de ter uma moeda que tenha um certo valor com relação ao dólar pode ser medida justamente do país que o nosso ilustre Luiz Pereira Lima acaba de citar, a Venezuela. Veja o que está valendo hoje a moeda da Venezuela frente ao dólar norte-americano. Tem que carregar um carrinho de mão cheio de bolívares para comprar
$1, né? E o poder aquisitivo deles, com o salário mínimo, o trabalhador com um salário mínimo, ele consegue comprar um saco de arroz. Então, daí a importância de tu ter uma moeda valorizada. A coisa é séria. Olha aqui, minha gente, tem gente que cobra pagamento de funcionalismo. Nelson Marquesan deu outra bola nas costas do funcionalismo municipal. Por exemplo, ele não paga o funcionalismo, está pagando parcelado, como faz o governo do Estado. E o Nelson Marquesan Júnior não paga, do PSDB, não paga esse funcionalismo, por quê? Porque ele não quer? Porque ele não quer? O dinheiro está na Secretaria da Fazenda, ele não paga? Não, ele não paga porque não tem dinheiro. A prefeitura não tem capacidade financeira para pagar a folha dos seus funcionários. Assim acontece com o Estado, que foi recebido pelo governador completamente destroçado, quebrado, arruinado por uma incompetência absoluta de um ex-governador. E aí assim acontece. Então o PSDB do seu Nelson Marquesan também não paga. Diga-se para os professores municipais, para os funcionários municipais, que ele também não paga porque não tem recursos. Nesse caso, ele fica meio isento, porque não tem o recurso para pagar. Não faz tapa-buraco, não faz capina, mas também não paga os funcionários absolutamente, porque não tem recurso. Então, o pessoal tem que entender que o seu Nelson Marquesan Júnior, prefeito de Porto Alegre, do PSDB, não paga os funcionários, não paga o magistério também, porque não tem recursos. Ok? Fala, pessoal. Eu tenho conversado com muita gente e as pesquisas mostram isso, que há uma parcela ainda significativa dos eleitores que olha para o cenário vendo o distanciamento dos dois ponteiros em relação aos de baixo, né? E ficam preocupados porque não é um cenário que os agrade. É como se não gostassem da cena eleitoral, não gostassem da regra do jogo, não gostassem das pesquisas, não gostassem dos partidos políticos, não gostassem da justiça eleitoral, não gostassem dos eleitores, é praticamente como se não gostassem da cena toda e quisessem votar num outro país, porque a realidade é essa aí. A reflexão que o eleitor tem que fazer é qual é o cenário eleitoral, onde que eu vou colocar ou em quem que eu vou depositar o meu voto, em quem que eu vou confiar. Ah, não, mas é que, o Haddad, o Bolsonaro, eu preferia que fosse o Amoedo. O Amoedo seria um bom candidato. Mas aí o próprio eleitor vai reconhecer, o Amoedo não é conhecido. E ninguém ganha uma eleição presidencial sem ser conhecido, se não for um tipo mais popular. O Meirelles é um tipo sério, né? Podia ser um bom governante, um bom presidente da República, né? Mas falta ímpeto, falta capacidade de comunicação, falta arrojo, falta carisma. Então, não adianta achar que o Alckmin seria um bom presidente, ele não está mais na corrida. O Amoedo saiu da corrida, o Álvaro Dias saiu da corrida, que seriam outras alternativas. A disputa está ali, está entre aqueles dois. E o Alckmin, que é inclusive uma alternativa para muita gente que gosta do partido, gosta da pessoa dele, da figura, gosta. Mas ele cometeu um erro, e acho que devo dizer isso, cometeu um erro terrível, porque ele viu que o adversário dele era o Bolsonaro e começou a atacar o Bolsonaro. Se tivesse um bom assessoramento, um bom aconselhamento, o Alckmin deveria ter perguntado o seguinte: por que as pessoas estão seguindo aquele rapaz? Por que as pessoas estão indo atrás dele? O que ele está dizendo que atrai as pessoas? E poderia ter incorporado uma parte daquele discurso. Não, ele começou a bater e aí ele atingiu o adversário, atingiu a plataforma do adversário e atingiu os eleitores do adversário. Não vai recuperar nunca. Vejam a falta de senso de racionalidade que comandou o desastre da candidatura do Alckmin, com 9 partidos, maior tempo de televisão, mais recursos para a campanha, 266 deputados federais, e está reduzido a menos de 2 dígitos. Pugina. O Alckmin foi com a emoção e não foi com a razão. De modo que aí ele começou o seu declínio. E existe uma parte da população, uma parte pequena, que raciocina. Eu gostaria que todos raciocinassem, mas uma parte pequena que raciocina. Veja o ódio da mídia ao Bolsonaro, ele é expresso nos sinais. Tá? Quando os jornalistas chegam a
balbuciar, a tremer quando fala do Bolsonaro. E começa assim, porque o ex-capitão. Mas para quê? Ele é deputado federal. Então, atualmente, ele é um deputado federal. No seu passado, ele foi capitão. Então, deveria chamar o Alckmin, porque é o médico, Alckmin. Porque ele não é mais governador. Sim, ele é médico. Ele é médico. Se vai colocar do ex-capitão, tem que colocar o médico Alckmin. Tem que colocar o advogado Haddad, que não exerce, né? Não exerce, né? Não é colega. Acho que não, né? Não, ele é advogado, mas é... Sim, advogado. Tem essa advogado. causa só. Tem essa causa. Tem essa causa lá. Ele arrumou... Aliás, a pessoa que mais tem advogados é o presidiário. Né? Porque todo mundo é advogado dele, arruma uma procuração na hora para tentar no cárcere. Então, estão enriquecendo seus advogados. Mas estão milionários. Estão milionários. Bom, então, a imprensa, todo minuto está fazendo isso. E está desesperada agora porque, com o que o Pugina disse. Ou seja, o mercado, as pessoas julgaram que era melhor para o país isto, e a Bolsa subiu, aliás, 2 dias consecutivos, que eu saiba, né? Isso. E o dólar baixa de maneira substancial 2 dias consecutivos, ou seja, confiança. Saiu da UTI. E a confiança é insumo para o desenvolvimento, para o investimento. Diga-se que ele não tem partido forte, né? Diga-se que ele não tem mídia. Aliás, o mídia é contra ele. A mídia é contra. A mídia é contra. Todos os jornais brasileiros estampam notícias e mais notícias. Imagina se um candidato de outra agremiação tivesse sofrido um atentado brutal da maneira que ele sofreu. Era coisa para a ONU. OEA. Vejam que ele está hoje colostomizado. O senhor imagina o tamanho do castigo que ele está colostomizado. Para quem não sabe, ele está com uma boca intestinal para o ventre. Ou seja, ele evacua, elimina gases a qualquer minuto, porque não tem esfíncter. Então querem que ele vá também a um debate que ele não tem condição técnica de ir, porque ele foi colostomizado há 30 dias, sofrendo 2 operações, uma infectada. Exatamente. Uma infectada. De risco. Tomando 2 litros de sangue, que baixa a imunidade brutalmente no pós-operatório, com uma laparotomia tipo pública, para o telespectador que não sabe o que é isso, é deste osso aqui do apêndice tifoide ao pubis, numa incisão longitudinal, ou seja, abriu o ventre, e não transversal, o que muda muito para o pós-operatório. Eu lhes digo porque eu trabalho com isso. E depois ficou colostomia. Que queira ou não queira, é um certo constrangimento, especialmente ele que saía nos braços do povo. E não querem investigar adequadamente este crime. Esta agressão. Esta agressão. De modo que será, no futuro, provavelmente será investigado de maneira rigorosa. Sim, sem dúvida. Rigorosa. Eu tenho até um palpite desse caso aí. Acharemos os reais Depois vamos lá. Responsáveis. Né? Sim. Não é possível que não se faça esse diagnóstico em 2018. Claro. Ele tem uma conversa ao pé do ouvido com o autor. Franca, honesta. Claro. Vai chegar o momento, Vai chegar o momento, porque não é possível. Com esse monte de advogados. Me diga uma coisa, um indivíduo que fez sociologia e é auxiliar de pedreiro. Ele fez sociologia, tirou um curso, né? Superior. É servente de obra. E agora, auxiliar de pedreiro, acho que, né? Servente. Auxiliar de pedreiro, servente de obra. Bom, e estava numa pensão, sem emprego fixo. Pois é. Uma pensão sem emprego fixo. E agora... E acompanhando as caminhadas do Bolsonaro. Sim, todo o pra lá roteiro e pra dele. cá, roteiro dele. E não tinha uma herança conspícua. Da onde saiu o dinheiro para isso? Da onde saíram os advogados que de maneira pronta, expedita, foram lhe auxiliar com viagens? Exatamente, graciosamente. Não, Pro preso, o impressionante nisso é que o inquérito policial que foi feito pela Polícia Federal, que por sinal só fez este inquérito porque a vítima é um parlamentar federal.
porque senão deveria ter sido conduzido pela polícia estadual, que é muito mais habilitada e habituada. A Polícia Federal não investiga, a não ser raramente esse tipo de... Não é do seu métier. Não é do seu métier. Então, lendo o relatório do delegado que presidiu o inquérito, ele deixa bem claro que foi um ato solitário. E aí abre um segundo inquérito para investigar o resto. Mas declara no encerramento da ação de que foi um ato solitário. Mas parece que esse delegado, eu não posso afirmar aqui, tinha uma ligação muito forte com o atual governador de Minas, que está envolvido numa série de irregularidades, falcatruas, lá no governo de Minas, em tempos passados, né? E é candidato à reeleição agora, de modo que tem uma posição partidária dos investigadores. Vamos aguardar. Tem um senão aí. Paralelamente a este inquérito da Polícia Federal, existe um inquérito da Polícia Civil Mineira que está numa fase mais adiantada. Porque, assim como o senhor mencionou essa questão aí que causa perplexidade dessa hospedagem de alguém que é formado em sociologia e que atuou nesse ramo da construção civil, é importante destacar uma outra coisa que a psiquiatria explica. As crianças, conforme vão crescendo, elas costumam utilizar de uma fase a outra o denominado objeto de transição, né? É um babeiro, é um bico, é um bonequinho, uma bonequinha, e aquilo acompanha a criança por uma certa idade, até um determinado momento que ela se desfaz daquele brinquedo, Pugina. O brinquedo deste cidadão era um computador quebrado, que ele utilizava ele há mais de um ano. É muito estranho, porque uma tela de computador quebrada inviabiliza a leitura de qualquer documento. A história é mal contada, sem dúvida nenhuma. E por falar uma outra coisa mal contada, foi bom de tocar nesse assunto. Tem uma trama circulando nas redes sociais, desinformando as pessoas, de que se no dia do pleito a pessoa não preencher toda a nomenclatura da urna eletrônica, o voto não vai ser computado. Isso é mentira. Se qualquer pessoa quisesse dirigir a sua sessão eleitoral e não quiser votar em nenhum candidato, ela só confirma o voto branco e isso não vai ser totalizado, porque o voto branco e o voto nulo são votos denominados imprestáveis, não são contabilizados, mas são validados. Contabilidade é uma coisa, validade é outra, é bem distinta, não é sinônimo. E com relação a esse voto, José Silva, nós temos 6 votos esse ano, deputado estadual, federal, 2 senadores, governador e presidente. A ordem é essa: deputado estadual, deputado federal, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República. A ordem é federal primeiro. Não, essa era 2014. As pessoas estão sendo, inclusive, mal informadas. O primeiro voto deste ano é para deputado federal. Sim, federal, claro. Federal. O estadual que eu trouxe, você tem razão. E não está sendo informado isso. Inclusive, tem colas aí, José Silva, que informam já preenchido. Esses dias de uma cola errada aos inversas, começando pelo candidato a presidente. Claro, é de uma coligação específica. Sim. Que insiste na ideia do primeiro voto a presidente. Então, José Silva, temos que ter, assim, a honestidade. Eu faço o seguinte, repete para o nosso telespectador, isso é importante. Primeiro voto, deputado federal. 14, são 4 dígitos. 4 dígitos. Segundo voto, 5 dígitos para deputado estadual. 3 dígitos, vaga para o senador. Senadores. 3 dígitos, segunda vaga ao Senado. Voto no governador, voto no presidente. São 6 cargos. E pode escolher em quem quer votar, José Silva. Se não quer votar em deputados federais, lamento. Se não quer votar em deputado estadual, lamento também. Mas se quiser votar, por exemplo, só na primeira vaga para senador e depois não votar em mais ninguém, todos esses votos serão validados. Eles não terão, na verdade, para efeito de cálculo, resultado, não serão contabilizados. É bem diferente. A tela vai abrir para o votante. A tela vai abrir. Ele pode digitar um número errado e confirmar, e com isso ele anula o voto, ou ele não faz nada. Pode anular, vamos colocar uma maneira mais didática. Ele pode, por exemplo, botar no número, são 4 números para federal? 4. Então ele vota no número... Que não existe. Que não existe. E confirma. Anulou o voto. Para federal ou todo? Não, para federal. Pois isso é importante. Para federal. Cada um, né? Para cada voto, ele vai anulando, claro, pode anular. E, de repente, se ele votar só para um senador certo e o resto tudo errado,
Está valendo. Valeu aquele voto. Valeu o voto para senador. E outra blasfêmia também muito grave é aquela tese popular, uma tese corriqueira que volta e meia volta à tona, é que se mais da metade dos votos forem anulados, haverá a convocação de uma nova eleição. Blasfêmia, heresia jurídica. O artigo 2º da Lei 9.504 Desinformação. diz lá, apenas votos válidos. Voto branco, voto nulo é voto imprestável, é voto que não tem serventia nenhuma. Aliás, essa é uma lenda urbana, Silvas, que vem há muitos anos, não serve para nada. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que seria esclarecedora. Vamos supor que eu só vote para senador e não vote para presidente. Este voto, ele é um voto imprestável ou não? O voto do senador é um voto válido. Válido. O voto em branco ou o voto nulo para É presidente... contabilizado, mas Ele não evidentemente que não é... não serve Então, para cômputo. Aí diminuiria o quociente para ser eleito num primeiro momento, num primeiro o voto turno. nulo, sim. O nulo e o branco. Nulo e o branco. São votos imprestáveis. Eles não têm nenhuma serventia. A urna eletrônica viabiliza o voto branco e o voto nulo porque eles são possíveis. Digitar números inexistentes ou simplesmente quando aparece ali o espaço do voto deputado estadual, não quero votar, confirma. Mas aí eu acho que é importante dizer que o voto branco ou o voto nulo certamente é um voto contra o interesse do eleitor, porque ele está ajudando a eleição de quem ele não quer. Exatamente. Ele só vai ajudar a eleição de quem ele quer votando. Só. Mas há uma desinformação tão grave nesse aspecto, Silvas, que se ouve pessoa esclarecida, se ouve muitas vezes candidato e candidatos alegando esse tipo de situação. O que importa, Silvas, é que dos 6 votos, os 6 votos são passíveis de confirmação como válidos ou 6 votos para branco ou 6 votos para nulo. Ninguém é obrigado a comparecer na sessão eleitoral e efetivamente votar em nomes. A pessoa é obrigada a comparecer na sessão. Agora, chega lá, ela pode simplesmente, o primeiro espaço que vai aparecer lá é o voto de federal. Não quer votar em federal? Ou clica no branco, no confirma, quando a tela está em branco, ou digita um número inexistente, confirma, voto nulo. E assim para todos os cargos. E é importante também esclarecer o seguinte, não existe voto de legenda para senador, tá? Não existe isso. As pessoas têm essa ideia. Não existe voto de legenda para senador. E não é obrigado a votar num candidato de uma coligação e repetir o candidato da mesma coligação um outro nome. Não existe isso. Não existe mais aquela figura vinculante, não existe o denominado voto camarão. Há uma plena autonomia. Agora, a sua pergunta é muito elucidativa, porque como é uma cadeia de votos, também é importante destacar que arrependimento mata nesse caso. Não há como voltar. Sim. O primeiro voto é federal. Eu queria votar no fulano. Daqui a 4 anos tu vota. Arrependimento deve ter hoje a senadora Ana Amélia. Deve. Deve ter bastante arrependimento. Brutal. Vamos adiante então. Eu quero avisar para a senhora Clarice Forja que o recreio do Grêmio não terminou. O recreio tem mais 4 partidas. Quer dizer, o Grêmio está nas semifinais da Libertadores, só para o telespectador que se comunica com a gente aqui. Esse eu achei um tema não da maior importância, porque é futebol, é esporte, mas é só para dizer que segue. O recreio pode continuar sim, a merenda está aí. Não é aquele sanduichão de Curitiba, mas tem coisa pela frente, tá, dona Clara? Muito bem. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e vá usufruir de tudo de bom que lhe oferece o Cindy Lojas Porto Alegre, referência nacional em gestão e organização. O grande Banco do Sul, você sabe quem é, o Banrisul. Que tem o Banricompras, minha gente. O Banrisul tem as taxas mais civilizadas, as mais bondosas do mercado, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, como você vai ver agora. Banrisul, Banricompras, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras.
Voltamos aqui. Olha aqui, minha gente, vamos adiante falando da Cobasi, maior empresa pet, do varejo pet nacional. Aqui, com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país, 4 no Rio Grande do Sul, seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Cobasi, 4 lojas, uma no Shopping Canoas, Barra Shopping Sul, Iguatemi e Praia de Belas Shopping. Vale a pena, só a visita já é uma coisa fantástica, levar a criançada para assistir lá pássaros, peixes, cachorrinhos, gatinhos, tudo de bom, lindo, maravilhoso, mais uma floricultura sensacional nas lojas Cobasi. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede o melhor, pede saúde, pede Sucos Petri, uva laranja 100% natural. A luz em todos os sentidos, luminária, iluminação técnica e decorativa, a luz em todos os sentidos. As tendências mais modernas, iluminação técnica e decorativa, desfilam nas lojas da Luminari. Endereços: Quintino Bocaiúva 877, Venceslau Escobar 2150. Telefones 3019-6877 e 3268-2929, luminari@luminari.com.br. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Chiquinho Tasca Elcio de prontidão ali, né? Esperando você com aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um propósito único de que você passe ali momentos inesquecíveis do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ou no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, aqui na nossa bancada hoje. Figura ímpar, extraordinária, grande intelectual, é um site, blog, texto, imagens, ilustrados. Ele pertence também à Academia Rio Grandense de Letras, grande articulista, grande escritor, Percival Pugino, nosso companheiro de bancada aqui hoje. Então, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Uma das maiores administradoras de condomínios do país, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também lá em São Paulo, um dos mercados mais exigentes do país. Ok? Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Esse é o slogan da Auxiliadora Predial. Telefones aqui em Porto Alegre é o 3216-6100 e lá em São Paulo, o 11-2348-4000. E o site auxiliadorapredial.com.br. Vamos adiante dizendo que o CIEE, né, minha gente, ele é fundamental para os jovens que querem examinar suas tendências, né? As tendências da sua vida futura, da sua atividade profissional, passa por um estágio. E quem é PhD em estágios no país é o CIEE do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. É o mais estruturado, mais bem gerido, né? Tem uma infraestrutura espetacular, é extraordinária a sua organização. Ok? Então, CIEE do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O CIEE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai assistir. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Estamos aqui na atividade dizendo que Vidrobox Blindex, a qualidade do vidro está aqui desde 1971, é líder no segmento vidreiro. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. São espelhos, tampos de mesas, divisórias, boxes para banheiros com película de segurança, fechamento de sacadas, portas hidráulicas, com molas hidráulicas, envidraçamento de fachadas, vidros duplos termoacústicos, refletivos, curvos ou planos,
tudo passa por Vidrobox Blindex, líder, como eu digo, desde 1971. Pensou vidro para a construção civil, pensou Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Percival Pugino. Praticamente, desde a Constituinte, nós estamos sob governos ditos progressistas, né? E o tal progresso ainda não aconteceu. Ao contrário, nós vimos o Brasil adotar práticas que travam o desenvolvimento econômico ou que precipitam a sociedade às mãos do Estado, onerando a sociedade com o sustento de um Estado cada vez maior, mais pesado, com carga tributária que torna o país pouco produtivo, pouco competitivo. Os progressistas desorganizaram não só o Estado, como desorganizaram a sociedade. A sociedade brasileira vive numa situação de desfazimento, do ponto de vista moral, da segurança pública, da ordem, do respeito à autoridade. As coisas estão como nós estamos vendo. Então, a minha posição em relação a esta próxima eleição é uma mudança. Vamos buscar votar em candidatos com compromissos liberais e conservadores. Não basta um só. Liberais e conservadores. Seria um outro perfil, uma outra forma de conduzir, um outro modo de ver a gestão pública e a organização da sociedade para a atividade produtiva e para o desenvolvimento econômico e social, para que o IDH deste país possa crescer, para que nós não tenhamos esta legião de desempregados e esta legião de miseráveis. Esta é a reflexão que a sociedade tem que fazer. E ficar com picuinhas de que o candidato ele não gosta de mulher. Olha, outro dia, vou contar, e não é piada, é fato. Não, aliás, o que eu acho que ele mais gosta é de mulher. Teve duas. É do ramo. Não, digamos, bom, eu não quero fazer aqui, não vou fazer propaganda, mas disseram para uma senhora amiga nossa, mas fulana, uma outra senhora, tu vai votar nesse cara como mulher, tu vai votar nele? Eu não quero casar com ele, eu quero alguém para botar ordem na casa. Que espetáculo. E bela resposta. Não quero alguém para casar, eu não quero um presidente para casar. Muito bem. Senhor José Silva, eu concluí um trabalho agora, apurando todas as eleições presidenciais no Brasil ocorridas desde 1890, que foi a eleição indireta do Marechal Deodoro da Fonseca, até esta campanha eleitoral de 2018. E a Constituição Federal, doutor Pereira Lima, diz lá no seu artigo 1º, ela inaugura a Carta Republicana, dizendo que todo o poder emana do povo. Portanto, como dizia o Monteiro Lobato, a eleição, seja de vereador ou presidente da República, ela não é fruto e consequência das ventanias, das intempéries, da seca ou do excesso de chuva. É do coletivo povo. E a Constituição Federal diz lá em bom português, em bom vernáculo, né? Todo o poder emana do povo. Por ironia, esta campanha eleitoral vem sendo liderada por alguém que tem 8 segundos de televisão, não tem dinheiro público, está de pijama e em casa. Então essa eleição não tem paralelo na história da República. Momentaneamente é o líder das pesquisas, fato consumado. Ainda que muitos institutos sejam mentirosos e estejam maquiando pesquisas, parece que deu alguma turbulência no voo e entenderam que não adianta continuar insistindo. E melhoraram um pouco. Melhoraram um pouco. A sua posição baixando, aumentando diminuindo, mas de maneira aguda, né? Essa coisa curiosa de maneira aguda, porque não havia mais como para poder justificar algum resultado de agora, daqui a 3, 4 dias. Sabe, só sinalizando, isto aqui se interpreta da seguinte maneira, na intenção dos institutos, que eu também não tenho dúvida, estavam puxando, enquanto a imprensa empurrava um candidato para frente e ele não ia, né, eles puxavam nas pesquisas. Isso aí agora acabou. Então não tem mais tempo para ajudar. O que eles fizeram? Deram um viés de alta. Você está subindo. Quer dizer, e não se sabe o que vai acontecer, não se sabe quanto. Qualquer coisa que dê agora está dentro do viés de alta. Entendeu? O que me chama a atenção, doutor Pereira Lima, sabe o que é mais? Isso que está acontecendo na eleição presidencial é muito cômodo.
Porque um debate de impugnação de pesquisa, um debate acerca de um dado adulterado, fictício ou robotizado. O que significa pesquisa robotizada? É disparo para o telefone, não é pesquisa de rua, pesquisa de contato físico ou por telefone com ligação de voz ativa. É por robô. O robô não vale. O que acontece? Se isso acontece numa eleição municipal, num município de porte pequeno ou médio, isso dá cadeia. A resolução que disciplina as pesquisas eleitorais é tão rigorosa, é tão severa, que ela prevê pena de reclusão. E a vulnerabilidade dos dados enseja uma multa mínima de R$50 mil. Sim, doutor, é grave isso. Uma eleição municipal com dados falsificados, Pugina, com dados adulterados, irradiados por meio de televisão ou rádio, é crime de prisão em flagrante no município. Mas para a eleição presidencial, dane-se o goleiro. Aliás, o goleiro que substituiu o titular ontem usava uma camisa bonita, hein? Ah, sim. Eu vou corroborar aqui o que tanto o Pugina quanto o Antônio Augusto, que me antecederam, disseram. Acho que, resumindo, um problema maior que nós temos hoje no Brasil é que existe um partido que ele tem um proprietário. O pessoal acha que ele é participante, mas ele tem um proprietário. Independente do local que ele estiver, ele manda no partido. Se ele está livre, ele manda. Se ele não está livre, ele também manda. O candidato a presidente tem que ir à cadeia, ao cárcere, perguntar quais serão os próximos passos a serem tomados. Isso é um verdadeiro absurdo. E o Pugina colocou um termo aqui que, assim, os progressistas, eles se autodenominaram progressistas, porque estão longe de serem progressistas. Mas é mais elegante, dá mais voto, é mais charmoso ser progressista. E mais delituoso ser um conservador. Como se conservar decência, conservar ética, fosse uma coisa pejorativa. A moda, ela pode mudar na evolução dos tempos, mas a ética não. A ética não muda. Muda é a moda. Ética nunca. O aparelhamento do Estado foi tamanho nesses pós-democratização, tamanho, que eu vou dar um exemplo vivido. Vocês sabem que a FEPAM é um órgão, o IBAMA e a FEPAM, que controlam a liberação de novas áreas para plantação. Eles têm biólogos para ver pássaros. Fiquem atônitos, telespectador. Pássaros. Onde é que está o quero-quero? Onde está o quero-quero, que aliás tem que ser preservado, quero-quero. Onde é que está o bem-te-vi? Onde tem caturrita, a caturrita ela destrói, dizima plantações. Dizima. Liquida, completamente. Liquida. Onde está o urubu? E nós não podemos plantar a tantos metros de um córrego, isto é vegetação nativa, mas tudo era nativo antes, tudo era nativo. E o que eles chamam, por ignorância, de vegetação artificial nós não queremos. Não, artificial não. Artificial a gente não come uma planta artificial. A gente troca a planta para melhorar e para comer. É como esse pessoal chama de agrotóxico. Não, não é agrotóxico, é tóxico para lagarta. Para lagarta é tóxico. Mas para nós não, tanto que nós comemos não acontece nada. E tem que ser tóxico para a lagarta e seus derivados. Senão nós vamos colher. Sim, mas aí tu mata a lagarta. Pois é que eles pensam, é melhor a lagarta do que nós. Do que a colheita. Se quem passear no Vale do Douro, quem conhecer o Vale do Douro, aliás, uma região muito bonita, as videiras vão até a beira d'água. Porque não há espaço para plantar mais, e as videiras vão até ali. Vocês imaginam, então, no inverno, são sem flores, sem folhas, ficam pedaços de caule. No gelo.
até ali. E não tem essa árvore toda porque não existe pedaço. E Portugal é famoso pelas suas uvas e pelos seus vinhos. Foi o que o Chile fez. Foi o que o Chile fez. E nós aqui temos que ter no mínimo 20% de área de preservação ambiental, entre aspas, para poder trabalhar. Então quem tem 1.000 hectares de campo pega 200 hectares e entrega assim. Tomem. Perde, está perdido. Área perdida. Está perdido. E quem avalia isso é um biólogo. Pago pelo governo, e cada vez mais biólogos. Cada vez mais biólogos. Mais biólogos. Cada vez mais biólogos. Então temos, quando eles vêm na nossa propriedade, comprada, registrada, paga os impostos. Ele entra lá e diz Entra lá e multam. Mas não pense que é multa de R$5, 150, 200 mil. Mas da onde? Isto vai terminar. Outra coisa, doutor Pereira Lima, transportar um papagaio, um canarinho num carro, vindo, por exemplo, de um sítio, um fim de semana, dá prisão em flagrante. Mas tem presidiário que acessa o Supremo buscando dar entrevista. Para isso o Supremo tem tempo. Sabe o que acontece? Essa inversão, esse raciocínio que o senhor fez da planta artificial, da planta nativa, houve um desembargador aqui no egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que determinou ali naquela ponta do gasômetro que fosse sim tudo patrolado e arrancado, que aquilo ali era perfeitamente passível de ser refeito. E aqueles cidadãos, José Silvas, que se agarraram em troncos de árvore ali, que acamparam, eu imagino que por um senso de decência, eles não passem por lá agora. Afinal de contas, protestaram contra a construção e a benfeitoria lá na usina do gasômetro. Esse raciocínio que o senhor fez, mutatis mutandis, foi o mesmo que o desembargador Duro, que hoje é o atual presidente do Tribunal de Justiça, fez para determinar lá o assoreamento daquilo e a continuidade das obras. Ou seja, não tinha planta nada, não foi índio que plantou aquilo. Aliás, Porto Alegre nem tinha índio, né? Muito bem, vamos adiante falando que o melhor destino para fazer o melhor rancho é Grupo Zafre, Supermercados Zafre. Minha gente, preço, produto, qualidade, exposição, atendimento, lojas estrategicamente posicionadas, os cartões Zafre, que dão benefícios singulares para todos os consumidores, todos os clientes fidelizados do Zafre. Zafre que conquista cada vez mais o mercado paulista também, como eu digo aqui, extremamente exigente, o principal estado do país, que, portanto, o mais exigente por toda a sua economia, sua dimensão. Então, está lá o supermercado Zafre ganhando espaço cada vez mais, encantando os paulistas. Então, na hora do melhor rancho, só tem um destino. Grupo Zafre, Supermercado Zafre, dá uma olhada. Jurandir Soares. Só para lembrar um acontecimento de hoje, porque ele tem muita relação conosco aqui na América Latina, que hoje, 28º aniversário da reunificação da Alemanha. Dia 3 de outubro de 1990, aliás, eu tive o privilégio de estar lá, de acompanhar esse acontecimento marcante, primeira eleição da Alemanha reunificada, fiz a cobertura. Mas é importante lembrar porque hoje a Alemanha é uma potência econômica, a maior potência da Europa, mas naquela ocasião eram duas Alemanhas muito distintas uma da outra, muito distintas. Tive a oportunidade de passar de um lado para o outro e verificar. Enquanto tinha um lado pujante, desenvolvido, com indústrias, maravilhosa, infraestrutura. Baita de uma infraestrutura, praças, jardins e tal, do outro lado tudo cinza, poluído, escuro, tal, atraso danado ali, né? Eu queria fazer uma pergunta, já tivesse essa oportunidade, que eu não tive, do ponto de vista histórico, e eu queria saber, quando derrubaram o Muro de Berlim, o fluxo
era para onde era o fluxo de pessoas. Quem ia para onde? Para que lado? De que lado ia para que lado? Claro, ia, porque eu realmente fiquei curioso. Porque normalmente o fluxo é para os dois lados, né? Deveria ser, Pelo menos né? assim, né? Sistema de vasos comunicantes. Mas era curioso A física é assim. Era curioso porque sempre tinha gente querendo sair do lado oriental para ir para o lado ocidental. Muitos morreram, inclusive, né? Naquela passagem ali. Agora, do lado ocidental para o lado oriental, não tinha ninguém que queria ir. Agora, pois é, isso agora está similar à Venezuela. Eu não estou vendo o pessoal daqui migrando para a Venezuela, só vejo da Venezuela para cá. Alguém foi fuzilado tentando passar de Alemanha Ocidental para Alemanha Oriental? Não. Esse aparelhamento é tamanho, de propósito, que existem vários colégios, inclusive privados aqui em Porto Alegre, que o estudo de história, por exemplo, não é contado a verdadeira história. Os pobres dos alunos, desavisados, recebem textos de indivíduos que são ligados ao marxismo doentiamente. Inclusive, um era articulista junto com o Pugina, de um determinado jornal daqui, que adora criminoso. Ele tem uma atração pelo criminoso que chega a ser assim, as raias da doença. E esses textos são disseminados em alunos e que é um lugar mais fácil do cérebro ser convencido. Porque tem o cérebro em formação ainda. Claro. E alguns pais são desinformados, tem outros afazeres. E com superego baixo, faz com que esse aluno se torne um marxista. Em geral, esses professores escondem os seus autos, não ficam os seus autos ali, adoram ir para os Estados Unidos, eles têm uma atração de férias americanas, que é uma coisa impressionante. Miami, fazer compra em Miami, aquela sociedade de consumo louca, comprando celulares novos. Esse custa 6 mil. Esse custa 6 mil. Tu é um privilegiado, né? Então, eu fico assim. Mas por que isso? Sabe o que é isso aí, sob o ponto de vista psiquiátrico? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. A pessoa fica com culpa. Como eu sou ruim. E quer que mais gente fique ruim para abrandar a sua culpa. E a camisa que eles usam, doutor Pereira Lima? A maioria das camisas que eles usam tem o quê? Bandeira do Brasil? Não, a bandeira é outra bandeira. A bandeira é vermelha, né? Mas tem algum herói estampado na camisa? Sim, um herói é um assassino, né? Um assassino. Aliás, era médico. Muitos médicos são, de qualquer maneira. Oficiais, é uma coisa muito boa, né? Ele matava por prazer. O rapaz esse que estava nas camisetas? Ele matava por prazer. Queria sair de um lugar para outro onde tinha guerrilha. Ele era um assassino itinerante. Ele morreu na Bolívia. Morreu de doença? Não morreu de doença? Ele morreu com o que ele fazia. Que, aliás, a única coisa que o Bolsonaro disse, né? A única que o bandido teme é o que ele faz para assaltar. O bandido não tem mais nada a não ser uma arma. Talvez aí esteja a resposta do atentado. Uma conexão muito forte, talvez. Claro. Isso aí a Polícia Civil de Minas vai elucidar. Tomara. Aliás, José Silva, tem um meme circulando aí nas redes sociais, não dá para dizer o nome aqui, mas as pessoas vão compreender. Tem uma parlamentar da bancada gaúcha, né? Identificada com o segmento dos direitos humanos, né? Sim. E há um meme circulando nas redes sociais aí, aparecem 4 profissionais do setor criminal, né? Unidos com armas pesadas, né? Tiracolo, penduradas. E aí tem um desenho dessa parlamentar com imunidade, né? Onde ela diz assim: eu adoro ver os meus meninos trabalhando. Todos eles com arma 38, .40, .50. Mas vai ser reeleita. Sim, não, é evidente. Mas, tu está sendo inocente agora, Antônio. Me perdoa. Não, por favor. Se o meu nicho de voto, a moeda do político é o voto. Ele não vê outra coisa a não ser o voto. Se o meu nicho de voto são bandidos, meliantes, qual é o meu negócio? É que tenha mais bandido. Tipo piolho, né? Que nem piolho. Eu vou promover a bandidagem. Quanto mais bandido, eu tenho mais voto.
Eu quero deixar bem claro para o nosso telespectador que tu não estás brincando, isso é realidade nacional. Sim! Tu não estás nem exagerando, nem fazendo piada, isso é realidade nacional. Há quem proteja bandidos. Mas, e há quem os queira na cadeia. Se os advogados votam em mim... E aqueles que protegem que eu vou bandidos... querer? Mais advogados. E os que protegem bandidos chamam de odiosos aqueles que querem bandido na cadeia. Obviamente. Agora, vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô Lojista, associa-se ao Cindy Lojas Porto Alegre, referência nacional em gestão e organização. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem, alô, chefe de família especialmente, um plano de previdência complementar, faça isso imediatamente para não ter dificuldades amanhã depois com qualquer dificuldade, percalço, vaga de trabalho, enfermidade, etc. e tal. A Aspecir Previdência é uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site é o aspecir.com.br. A Algar Engenharia, a grife da melhor construção, uma empresa que não abre mão da sua filosofia absoluta, que é qualidade dos prédios e prazo de entregas desses prédios comerciais. Então, a Algar Engenharia PhD nesse segmento de grandes magazines, grandes lojas, né, de conceito absoluto, né, como o Magazine Luiza, lojas Renner, Kamikado, joalherias, galeterias, hamburgueria 1903 do Grêmio Porto Alegrense, entre tantos, né, Calunga, farmácias, etc. e tal, tudo passa pela Algar Engenharia. Um shopping, né, grande shopping, é uma construção, pode ser uma construção da Algar Engenharia. Um grande supermercado, construção da Algar Engenharia, como o supermercado Zafre Zona Sul, aquele supermercado Zafre Hípica, é uma obra da Algar Engenharia. Temos aí Paquetá, temos aí Swarovski, tudo isso são obras maravilhosas. Aí o Zafre da Zona Sul, né, o Zafre Hípica, é uma obra da Algar Engenharia. Então, tudo isso aí, minha gente, é a grife da melhor construção. A Algar Engenharia tem a sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250 e o site é algaer.com.br. Seguimos, então, estamos na atividade. Você me permite fazer um destaque? Tem uma personalidade do mundo do rádio-jornalismo do Brasil que, neste momento, está muito bem situado na sua poltrona Berger, muito provavelmente com 2 aparelhos de televisão ligados, né? Mas ele está focando num com muita atenção. Eu queria mandar um abraço em nome aqui da nossa bancada, uma das pessoas mais decentes e corretas que eu conheço na minha vida e tenho a honra de privar com ele, no mínimo uma vez por semana, que é o senhor Rogério Mendelski, que está assistindo esse programa agora e parabeniza Vossa Excelência pela composição desta bancada. Muito bom. O Rogério Mendelski, o nome diz tudo, é um dos melhores radialistas, jornalistas do estado do Rio Grande do Sul, uma figura ímpar, inteligentíssima, de grande credibilidade, que faz um trabalho de rádio espetacular, que encanta os rio-grandenses, os brasileiros, né? Todos aqueles que sintonizam a Rádio Guaíba, onde ele desenvolve um trabalho exuberante. Os cumprimentos ao Rogério Mendelski, grande figura, querido amigo, e tudo de bom para o Rogério Normalmente Mendelski. muito bem acompanhado no programa. Eu ia fazer agora o acréscimo. Muito bem acompanhado. Eu ia fazer o acréscimo. Nós temos a oportunidade, José Silva. Eu sou um cara que tem um coringa nesse lado. É verdade. Que eu usufruo da companhia lá. Exatamente. O senhor participa com frequência daquele maravilhoso programa comandado por Rogério Mendelski, assim como Jurandir Soares. Acompanhado deste cavalheiro que está à minha esquerda aqui, né? Perfeito. Que me conhece desde o tempo que eu era tampinha. É verdade. Já vivia incomodando lá pelos corredores da rádio. É verdade. Muito bem. 6 minutos para o fechamento do programa. Luiz Pereira Lima. Eu penso que das razões do crescimento da candidatura do Bolsonaro é porque a população está identificando o tipo de gente que não vota nele. Faz o estereótipo e diz, bom, esse é o contrário deste aqui. E por isso eu voto aqui, porque eu estou fazendo a identificação daquele grupo de pessoas e o que essas pessoas produziram. São pessoas que fazem protestos em igrejas, evacuando sobre santos, desnudas. Será que isso
é uma atitude social, normal. E essa edificação desse pessoal faz com que haja uma revolta do outro lado. Porque nós temos mais gente decente nesse país. Temos mais gente decente. Silva, Perdão. a analogia com a Alemanha faz pensar, porque tem muita gente que acredita no canto da sereia do socialismo, que é vendido por todos os partidos do centro para a esquerda. E é isso que eu digo, nós vimos sendo governados por essa mentalidade de centro-esquerda ou de esquerda há décadas, produzindo o resultado social, político e econômico que nós vemos. E é uma parábola, né, que uma ocasião eu contei e que é bastante esclarecedora. Vamos imaginar quando dividiram o Muro de Berlim, acompanhe o nosso telespectador o raciocínio. Do lado ocidental, da Alemanha, que permaneceu com uma economia liberal, alguém disse, olha, nós temos que vender, terminou a guerra, nós temos que reconstruir, as donas de casa saíram, né, e voltaram para dentro dos seus lares para organizar a vida, temos que fornecer panela para essa gente. E esse cara botou uma fábrica de panelas. Do lado oriental, do lado comunista, socialista, o governo fez uma fábrica de panelas. Aí eu pergunto, e eu fiz essa pergunta numa palestra, que preço vocês acham que o investidor do lado ocidental colocou naquela panela? Isso é um ladrão, não é? Botou o maior preço que dá para pagar, exatamente o que ele fez. Lá no lado comunista, colocaram um preço que o governo achou que correspondia à sua despesa e passou a cobrar aquele preço. Como era um bom preço, imediatamente surgiu uma outra fábrica de panelas na Alemanha Ocidental. Uma outra fábrica, outro investimento, mais empregos. Começaram a disputar o mercado, mas ainda assim fizeram o que provavelmente a gente imagina que façam. Dividiram o mercado. Tu fica com aquela parte de lá que eu fico com a parte de cá. Continuou sendo um bom negócio e mais gente entrou para o ramo das panelas. Em pouco tempo, tinha uma enorme quantidade de fábricas de panela e panelas de preços variáveis e de tipos variáveis no lado de cá, com muita gente trabalhando na fabricação de panelas. Na Alemanha Oriental continuava a mesma fábrica. Foi se deteriorando a fábrica, fazendo cada vez piores panelas, com os mesmos trabalhadores, envelhecendo em torno das panelas. Não, maior número de trabalhadores. Pessoas que frequentavam, quem sabe, né? maior número. Né? E aí vem panela de pressão, panela de ferro, panela de aço, panela de cerâmica, panela com tampa, com alça, de tudo que é tipo, toda uma tecnologia desenvolvida, tanta panela sendo fabricada, foram para exportação de panelas, e panelas da Alemanha para o mundo. Aqui apenas uma fábrica de panelas. Bom, passado um tempo, as mulheres da Alemanha Oriental iam para cima do muro e olhavam para as panelas das suas primas, das suas irmãs, das suas parentes lá do outro lado, porque eu não daria para ter uma panela daquelas. Provavelmente mais do que o primeiro fabricante de panela colocou na panela que ele produziu, como iniciativa pioneira na indústria de panelas. Essa é a diferença fundamental. Daqui a pouco tem tanta gente em cima do muro, espiando o que está acontecendo do lado de lá, que o muro caiu. Basicamente foi isso que derrubou o muro, foi o contraste entre as duas realidades. Então, olha, imaginar que se possa prosperar numa economia socialista, ela é uma contradição em termos, não tem como. Mas ela para se manter no poder, ela termina com a força, Puxina. Sim, sim. Sem a força, o socialismo não se mantém de uma maneira ou outra. É o que está acontecendo na Nicarágua, Venezuela, etc, etc. Sem a força não existe solução. Não há um socialismo democrático. É que o socialismo ele é muito bonito na teoria. Teoria é uma maravilha. Eu acho que não é nem da teoria. Eu chego a ficar com choque anafilático. A teoria libera convencimento. Mas a teoria é que todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter seu emprego, todo mundo vai ganhar igual. Mas não vão trabalhar. Todo mundo vai ter as mesmas condições de vida. Não, na teoria todo mundo vai trabalhar. Mas não vai trabalhar. Mas é na teoria. Se eu tenho uma plantação de soja, se eu der para um empregado uma comissão e por outro um salário fixo, quem vai trabalhar? Não, mas para um pouquinho. Aí tu tá especificando. Eu estou falando no geral. Nós 5 vamos trabalhar aqui, vamos todos ganhar igual. Só que nós podemos estar nas mesmas atividades, nós vamos ter desempenhos diferentes. Exato. Vamos desempenhar diferente. Muito bem. Mandando um abraço para o doutor Joaquim José Xavier,
oftalmo de toda esta mesa e do Rogério Mendelski, temos eleição domingo. Temos que votar em deputado estadual, deputado federal e escolher senadores, senhor José Silva. Perfeito. Esse voto é importante. Minha gente, o programa se despede. Amanhã às 19 horas, como acontece há quase 26 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.